E aí galera, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês, através desse vídeo, uma mensagem que Deus colocou ao meu coração. Essa mensagem encontra-se no capítulo 8 de João, do verso 21 até o verso 36. Esse é o texto base para essa mensagem. Eu darei outras referências bíblicas, mas o texto base é esse. A primeira coisa que eu queria fazer com você é colocar você a par do contexto do capítulo 8. O que acontece? No capítulo 8, a partir do verso 21, Jesus ele está defendendo a sua autoridade diante de um grupo de judeus. Por que ele precisa defender a sua autoridade? Porque nos capítulos anteriores, Jesus ele opera uma série de milagres e ele se apresenta de várias maneiras, como fonte de água viva, pão da vida, luz do mundo. E ele opera um milagre, ele libera um perdão, ele quebra uma tradição judaica quando uma mulher é pego em flagrante de adultério, onde ela deveria ser apedrejada, e Jesus ele perdoa aquela mulher e traz muita ira diante daqueles judeus. Então, assim, a partir daí, no ápice desse perdão concedido a essa mulher, Jesus, a partir do verso 21, ele começa a defender a sua autoridade para esse grupo de judeus. Ok? Ele se apresenta como lá de cima, ele se apresenta como filho de Deus. E aí o autor João diz, a partir do final do verso 30, que nessa defesa da sua autoridade, desse grande grupo de judeus, um grupo menor crê em Jesus, tá? Mas a primeira coisa que eu queria também chamar a sua atenção é em relação à palavra conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, que é apresentada no verso 32. Esse versículo ele se tornou muito conhecido de nós porque se tornou base e plataforma da campanha política do presidente Jair Bolsonaro. Nós evangélicos às vezes erramos ao interpretar nesse contexto aí de que esse texto de João 8,32 está fazendo menção a conhecer a Bíblia para que nós sejamos libertos das mentiras de Satanás. Presta atenção no que eu vou falar para você. Nesse contexto de João 8,32, o contexto, Jesus não está defendendo a autoridade da lei, Jesus não está defendendo a autoridade da Torá, Jesus não está defendendo a autoridade das Escrituras, Jesus está defendendo a sua autoridade como Filho de Deus. Então não há espaço para que você interprete João 8,32 como conhecer a Bíblia. Não é isso, é conhecer Jesus que João 14 apresenta como a verdade, ok? A segunda coisa que eu queria falar com você é em relação à controvérsia, à má interpretação da palavra liberdade. O texto vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus dá essa declaração para esse grupo de judeus, isso gera uma confusão muito grande na cabeça deles. Por quê? Eles se consideravam filho de Abraão, eles se consideravam livres, eles não eram mais escravos, e eles começam a questionar acerca daquilo que Jesus está falando sobre essa declaração. Jesus, na verdade, estava falando sobre a liberdade do pecado. Todos nós sabemos que, através de Gênesis e através das histórias e dos textos citados por mim, que na pessoa de Adão entrou o pecado no mundo. Então, preste atenção, quando entrou o pecado no mundo, os seres humanos que viveram, os seres humanos que vivem e os seres humanos que viverão, todos estão condenados ao pecado. A palavra de Deus diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. E todos pecaram, ok? Preste atenção, o texto, os evangelhos e os mesmos textos citados por mim, eles também apresentam Jesus como autor da vida. João 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por Adão entrou o pecado e a condenação à morte. Por Jesus entrou a vida e vida em abundância. Então, quando Jesus está falando para eles de liberdade, Jesus está falando o seguinte, ó: todos os seres humanos estão condenados à morte pelo pecado. O pecado tem o poder de condenar a morte. O que significa a morte nos textos bíblicos? É interpretado como você viver eternamente distante de Deus. Quando você morrer, assim como eu vou morrer fisicamente, a nossa alma ela vai viver eternamente perto de Deus, ela vai viver eternamente distante de Deus. É isso que Jesus está falando. Então, o que acontece? Jesus, ele nasce como eu e você, como todos os outros líderes religiosos,
Ele vive por um período aqui na Terra e também morre. Mas o que diferenciou Jesus de mim, de você e de todos os outros líderes religiosos é o túmulo. Porque quando eu morrer e você for ao meu túmulo, você vai encontrar os meus restos mortais, assim como eu vou encontrar os seus, assim como nós poderíamos, como nós encontraríamos, se estivéssemos vivendo na época deles, os restos mortais dos outros líderes religiosos, como Confúcio, Buda, Maomé, Allan Kardec, todos que talvez você conheça. Mas o Jesus não, o túmulo de Jesus sempre esteve vazio. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, diferente de mim, diferente de você, diferente dos outros líderes religiosos, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, a Bíblia deixa claro para a gente que ele tomou o poder da mão da morte, do pecado, de nos condenar. Ele venceu a morte, então ele tomou esse poder do pecado de nos condenar à morte. Então é isso que Jesus está falando lá sobre a liberdade. Então, se eu conhecer a verdade, se você conhecer a verdade, se aqueles judeus conhecessem a verdade, eles seriam livres. Eles seriam livres do quê? Da condenação da morte, mediante ao pecado, fruto do pecado. Então, uma coisa que é fato, para que você entenda: todos nós seremos julgados quando partirmos dessa vida para uma outra vida. Nós seremos julgados pelos méritos do pecado, que irá nos condenar à morte, e aí nós viveremos eternamente distante de Deus. Ou nós seremos julgados pelos méritos de Jesus, que vai nos dar vida e vida em abundância, onde nós poderemos viver eternamente ao lado dele. O que é fato é que eu e você seremos julgados. Então nós precisamos ser julgados rapidamente pelos méritos de Jesus, que aí vai nos proporcionar vida eterna ao lado dele, e não pelos méritos do pecado, que vai nos condenar à morte e o distanciamento eterno dele. Então é sobre isso que Jesus está falando no contexto de liberdade. Ok? Ficou claro? E agora a outra parte, a parte conclusiva da mensagem é: beleza, Jorge, eu entendi o contexto, eu entendi o significado da palavra liberdade, mas o que eu preciso fazer para encontrar essa liberdade, para reconhecer essa liberdade? E aí o verso 31, ele vai dar, a partir do verso 31, nós temos 3 passos fundamentais para que a gente consiga reconhecer, para que a gente consiga conhecer essa verdade. A primeira coisa que você precisa fazer, está lá no verso 31, no verso 30, perdão, é crer. O texto vai dizer no verso 30 que depois de Jesus defender a sua autoridade, um grupo daqueles que ouviam, assim como você está me ouvindo, passaram a crer em Jesus. Então, o primeiro passo para que você seja capaz de conhecer a verdade e ser liberto é crer. Observe que crer é fundamental, mas não é determinante, não é o fator, não é só crer. Você precisa crer e tem um outro passo. Por que o crer não é determinante? Porque muitas pessoas creem em diversas coisas. O próprio diabo crê na Bíblia, o próprio diabo crê em Jesus, e ele não é filho de Deus, ele não vai viver eternamente ao lado de Deus. Então, crer é fundamental, mas ele não é o fator determinante. O segundo passo que você precisa entender é o que está lá no verso, a partir do verso final, do verso 31, que diz o seguinte, ó: se vocês permanecerem obedecendo os meus ensinamentos, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Então, observe muito bem comigo que a palavra discípulo está entre liberdade, né, entre conhecer e crer. Então, entre crer e conhecer está a palavra discípulo, que você precisa se tornar um discípulo. E é muito importante isso porque não é somente crer, você precisa se tornar um discípulo. Por que eu preciso me tornar um discípulo? Porque no contexto da tradição judaica, e João, o autor desse texto, ele entendia muito bem isso, porque ele tinha seus seguidores, ele tinha os seus discípulos, ele estava num contexto onde essa relação mestre-discípulo era muito grande.
E João, ele entendia exatamente que a tradição judaica dizia que o discípulo era aquele que acompanhava o seu mestre em tudo aquilo que o seu mestre fazia. Se ele ia para a direita, o discípulo ia. Se ele ia para a esquerda, o discípulo ia. Se o mestre sentava, o discípulo sentava. A veste, o tipo de veste que o mestre usava, o discípulo também queria usar. A maneira como o mestre falava era a maneira que o discípulo queria falar. Então eles viviam praticamente 24 horas por dia seguindo o seu mestre. Existe uma tradição judaica que diz que de tanto discípulo andar atrás do seu mestre, quando chegava ao final do dia, aquele discípulo ele estava coberto de poeira, porque por conta da poeira que era levantada pelos pés dos mestres que eles seguiam. Para você ver a intimidade que era transmitida entre essa relação mestre e discípulo. Por isso que João coloca a condição de você conhecer a verdade a você se tornar um discípulo de Jesus. Por quê? Porque a partir do momento em que você conhece, a partir do momento em que você anda, a partir do momento em que você desenvolve um relacionamento, a partir do momento em que você desenvolve intimidade, somente aí é que você vai conseguir conhecer a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque conhecer a verdade, a palavra conhecer, ela tem uma conotação muito importante no grego. Óbvio que eu não falo grego, eu falo muito mal o português, que você está me vendo aí, está me ouvindo falar. Eu vou usar um termo aqui, não sei se o termo está correto, é o que eu consegui de melhor da interpretação dessa palavra no grego, que é o gnosko. Essa palavra é o que está escrito ali, usada por João, que não tem a ver com conhecer, saber, não tem a ver com eu ler e saber aquilo que eu estou lendo, não tem a ver com conhecer no fato igual você está me conhecendo, não é isso que João está falando. Gnosco, a palavra, ela tem um contexto, ela tem um significado de capacidade de reconhecer. Então, a palavra usada ali não é somente conhecer uma pessoa, não é somente conhecer uma palavra, conhecer uma música, conhecer uma cidade, não é isso. A palavra gnosco, ela tem a interpretação para a gente como uma capacidade de reconhecer. Então, a intimidade do discípulo com seu mestre é tão grande, tão efetiva, que depois que você se torna discípulo, somente depois que você se torna discípulo, é que você é capaz de reconhecer que Jesus é a verdade, através de relacionamento, através de intimidade, através de comunhão, através de uma série de coisas que você será capaz de reconhecer que ele é a verdade. E aí, dando o primeiro passo de crer, dando o segundo passo de se tornar discípulo, só a partir daí que o texto deixa claro para mim e para você que nós seremos capazes de reconhecer Jesus como a verdade. E aí, quando nós somos capazes de reconhecê-lo como a verdade, é somente aí, nesse ponto de reconhecer Jesus como a verdade, que nós temos a capacidade de sermos libertos do pecado. Então, querido, preste atenção no que eu vou falar para você. Paulo, ele só consegue dar aquela declaração lá em Romanos, no capítulo 8, no início, quando ele diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus por conta desse entendimento que ele tem. Paulo foi uma pessoa que reconheceu tranquilamente, teve completo entendimento daquilo que Jesus havia feito na vida dele. A transformação que Jesus operou na vida dele, por isso que Paulo dá aquela declaração. Então, você, querido, que está ao alcance da minha voz, você que já é evangélico, você que já faz parte desse reino, você que já se tornou um discípulo, mediante a isso, Jorge, qual é a minha atitude? O que Deus espera de mim? Ele espera que você cumpra uma outra ordenança que ele nos deu. Faça discípulos. Você já foi liberto da condenação do pecado, você agora está numa outra condição de vida e vida eterna, vida em abundância. O que você precisa fazer? Ser grato a Deus, mas você precisa fazer discípulo, você precisa propagar, você precisa falar, você precisa testemunhar, você precisa viver essa vida de transformação
que foi operada na sua vida para que outras pessoas da sua família, da sua comunidade, da sua região possam ter o mesmo privilégio que você teve de ser liberto. Agora, você, querido, que está ao alcance da minha voz e que talvez tenha compreendido, e eu espero ter sido muito claro com a minha mensagem, você que está ainda debaixo dessa condenação, você que tem conduzido a sua vida de forma que venha a desagradar a Deus, nós estamos vivendo num período de muito temor, nós estamos vivendo num período de muita apreensão, milhares de pessoas têm morrido no mundo, milhares de pessoas têm morrido aí mundo afora, e a palavra para você nessa noite, nesse momento, é de que Jesus está voltando. Não é brincadeira. Nesse texto que eu acabei de falar para você, algumas pessoas creram e outras não creram. E eu espero que você faça como eu um dia fiz, crer. E a partir do momento em que eu crio, eu tive a minha vida transformada, a minha vida liberta, a minha vida mudada. E por isso hoje eu estou aqui compartilhando essa mensagem com você. Então, creia, creia. Mas não somente creia. A partir de que você creia, você torne-se discípulo de Jesus, passe a conviver, passe a meditar, passe a orar, passe a se relacionar, passe a imitar Jesus, para que você tenha a capacidade de reconhecê-lo como a verdade. E a partir daí, você ter a sua vida transformada, você ter a sua liberdade de não mais ser condenado pela morte, mas agora de ter vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Um grande abraço.